Então hoje nós vamos falar sobre os tipos e as técnicas de cirurgia bariátrica que existem. Mas antes de falar sobre isso, é sempre importante a gente lembrar das indicações da cirurgia bariátrica. Então, a gente tem que calcular o índice de massa corporal, ou também chamado de IMC, em que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado, e esse tem que ser maior que 40 ou maior que 35 com comorbidades, ou seja, com doenças que justifiquem a necessidade dessa cirurgia bariátrica, ou acima de 30, hoje em dia, para cirurgia metabólica, em que o paciente que tenha diabetes do tipo 2 tem indicação por endocrinologista por falha do tratamento clínico e menos de 10 anos de doença. Bom, agora falando sobre os tipos de cirurgia, a gente tem a cirurgia aberta, que é a cirurgia convencional, que é aquela que é realizada uma incisão, um corte aqui na parte superior do abdômen, e nós temos a cirurgia por videolaparoscopia, também chamada de laser pelos pacientes, em que são feitos aqueles furinhos no abdômen, e a cirurgia é realizada também dessa forma. Quais são os benefícios de uma cirurgia videolaparoscópica? Então, menor trauma cirúrgico, com menos dor, melhor estética para o paciente, menor risco de hérnia incisional e menor risco de infecção de ferida operatória. E apresentando também benefícios em todos os sentidos para os pacientes que realizam uma cirurgia bariátrica. Agora vamos falar sobre as técnicas cirúrgicas. Nós temos, por exemplo, o bypass gástrico em Y de Roux, nós temos a sleeve gastrectomia, nós temos o switch duodenal, que é uma cirurgia mais realizada para pacientes com diabetes mais grave, de difícil controle. Nós temos a cirurgia de escopinário, que já foi uma cirurgia muito realizada no passado e hoje em dia já caiu em desuso. Nós temos, por exemplo, também a banda gástrica ajustável, em que é colocada uma banda que faz uma constrição ali na entrada do estômago para diminuir a ingestão de alimentos, mas também já caiu em desuso por os seus resultados não serem tão bons quanto uma cirurgia bariátrica como o bypass gástrico, o sleeve ou o switch duodenal. Eu vou abordar apenas duas técnicas nesse vídeo, que seria o bypass gástrico, que é a cirurgia mais realizada ainda no Brasil, que é a cirurgia que já tem mais estudos comprovando sua eficácia, e vou também abordar o sleeve gástrico, ou também chamada de sleeve gastrectomia ou gastrectomia em manga, que é uma cirurgia que está crescendo muito no mundo, sendo muito realizada, principalmente nos Estados Unidos, em que é a cirurgia mais feita, tá? Mas lembrando que indicação de cirurgia, não vou passar isso aqui para vocês nesse vídeo, porque isso tem que ser feito pelo seu cirurgião, no consultório, conversando com você, avaliando seus exames. A cirurgia do bypass gástrico, a gente usa um grampeador cirúrgico e a gente grampeia o estômago e reduz esse estômago para um reservatório gástrico, chamado também de pouch gástrico, de 50 ml, ou um pouquinho menos que isso, que é aquele copinho de café, né, o volume que esse estômago fica. Além dessa redução do estômago, a gente também faz um desvio do intestino. Esse desvio do intestino é também muito importante para a perda de peso e para controle metabólico de doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, colesterol alto, gordura no fígado, né? Bom, então a gente faz um desvio que totaliza mais ou menos uns 2 metros de comprimento no intestino delgado, tá certo? Nessa cirurgia, muitos pacientes pensam que a gente mexe no intestino grosso, mas a gente não mexe no intestino grosso, é apenas no intestino delgado. E é uma cirurgia excelente, tem resultados muito bons, né? É uma cirurgia em que a gente sempre explica para o paciente que precisa fazer uso de vitaminas e minerais, porque devido a esse desvio do intestino, ela faz com que ele tenha uma menor absorção de vitaminas e de minerais também. Então é super importante fazer esse tipo de reposição de vitaminas e minerais. Na sleeve gastrectomia, a gente também faz um grampeamento do estômago, mas a gente faz um grampeamento do estômago que vai retirar ali de 75% a 80% do volume gástrico. E isso vai deixar um estômago em formato de banana, tá? Ou em formato de manga. E a gente não mexe no intestino nessa técnica cirúrgica, só mexe no estômago, tá? Ela é muito boa também tem que suplementar a vitamina, não na mesma quantidade que um bypass, mas tem que suplementar também vitamina para o resto da vida depois de uma sleeve gastrectomia. Não tem risco de complicações intestinais que tem na cirurgia do bypass, porque não mexe no intestino, tá certo? As duas cirurgias, elas são excelentes quando bem indicadas,
E todas as cirurgias bariátricas têm seu risco de complicação, mas esse risco é muito pequeno, muito baixo. É sempre importante frisar isso. E a técnica, então, como eu já comentei antes, tem que ser escolhida pelo seu cirurgião e ele vai poder te informar qual é a melhor técnica para você. E sempre lembrando que as duas cirurgias que eu comentei, elas têm um resultado muito parecido, né, em perda de peso. Comparando uma com a outra, em porcentagem de perda de peso, é praticamente a mesma perda de peso que tem. Mas a gente sempre tem que lembrar para todos os pacientes que o sucesso da cirurgia depende da mudança dos hábitos de vida. Não adianta fazer uma cirurgia bariátrica, independente de qual seja ela. Se o paciente não mudar os seus hábitos, não mudar a alimentação, não deixar de ser sedentário, não dormir bem, não fazer uso das vitaminas, esse paciente não vai ter um bom resultado, ele pode voltar a engordar, né? Ter uma recidiva da obesidade, às vezes voltar a ter o mesmo peso que tinha antes de operar. Às vezes, doenças que ele tinha conseguido controlar com essa cirurgia, as doenças retornam e reaparecem, o paciente tem que voltar a tomar remédio para tratar essas doenças. Então, sempre é importante lembrar que a base do tratamento de emagrecimento, seja ele clínico ou cirúrgico, é a mudança dos hábitos de vida. Tá certo? Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre a cirurgia bariátrica e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Um abraço.